O Grêmio vai mudar, no time, no físico e no mercado. E sobre o camisa 5, há duas versões bem diferentes circulando, mas a confirmação vem em breve. O resumo das últimas horas começa agora, aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas e o jogo que vem pela frente. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Este conteúdo é um oferecimento de KTO, plataforma de entretenimento esportivo. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Olhando rapidamente para o mercado do jogo do Grêmio entre Tricolor Gaúcho e Botafogo, o Fogão, a KTO aponta o Grêmio como levemente favorito no resultado final. Odd em torno de 2,10, enquanto o empate aparece perto dos 3,15 e o Botafogo na casa do 3,40. Para quem prefere um cenário mais conservador, existe também a opção de um resultado final com gancho antecipado, que ajusta um pouco as cotações ali. No mercado de gols, o menos 2,5 aparece equilibrado, com mais de 2,5, indicando a expectativa aí de um jogo mais disputado, né? Já em ambos os times marcam, o sim surge levemente como favorito, e eu acredito, mostrando a leitura de que as duas equipes podem chegar ao gol. Reforçando, não é dica, é apenas uma leitura do mercado. Se for fazer, faça com consciência e apenas se for maior de 18 anos. KTO me permite trazer as informações do Tricolor a partir de agora. E a gente vai abrir falando justamente sobre esse jogo, 9h30 da noite, na Arena, contra a equipe do Botafogo. Estaremos lá. E a comissão técnica não trabalha com um time fechado ainda, tá? Definido. No treinamento último, o técnico Luiz Castro indicou uma base, mas com decisões em aberto. Nós estivemos presentes no CT Presidente Luiz Carvalho, acompanhamos os primeiros 10 minutos da atividade. Não houve nenhuma dica importante, mas as definições já estavam acontecendo. Se eu fosse colocar aqui um provável Grêmio para o jogo desta noite, eu colocaria o Everton no gol, a lateral direita de João Pedro, tá? João Pedro retomando o posto de titular na equipe do Grêmio, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon. O volante Noriega mantido, Arthur mantido, a minha aposta é em Monsalve no meio-campo, com os pontas já conhecidos, TT, Amuso e lá na frente o Carlos Vinícius. Essa é a minha aposta de time do Grêmio, é a forma como eu estou interpretando as informações e o ambiente do tricolor. Mas a dúvida, por óbvio, está no setor de meio campo. Isso porque não é só uma escolha técnica, também existe uma escolha física a ser feita. Porque o William concorre com o Monsalve pela condição de titular. E o William, ele ainda não apareceu como um dos principais candidatos. Nas últimas horas, inclusive lá no Debate Raiz, quando questionado fui, eu cheguei a dizer que eu vi o Edenilson na frente do William. Mas, repensando, falando com as pessoas e reescutando principalmente, tá, aquilo que disse o técnico Luiz Castro na última entrevista, me parece que a ideia do treinador está clara sobre a utilização de um articulador. Logo, Monsalve vem na frente, é o favorito, William em segundo lugar, e na terceira posição nós poderíamos colocar o Franco Cristaldo, mas ele nem relacionado foi para esse duelo contra o Botafogo. Aliás, isso chamou bastante a atenção e gerou nas redes sociais, né, um murmurinho, um rumor de que ele poderia estar deixando o Grêmio, que não é confirmado pela direção gremista, tá? O Cristaldo realmente perdeu espaço, perdeu moral, e é justamente por essa perda de moral que a hierarquia dele acabou sendo colocada lá para baixo, né? E automaticamente perdendo espaço no grupo do Grêmio. Bom, sobre o William não está 100%, ele ainda, né, precisa se recuperar, ele ainda precisa de cuidados. Existiu nos últimos dias uma discussão interna sobre começar ou não começar com esse jogador, mas a tendência é que ele entre no segundo tempo diante do Botafogo. Já o Monsalve, ele ganhou muita moral depois do gol que marcou na partida passada contra o Juventude. Ele é jovem, sustenta a intensidade, mesmo sem estar no auge físico dele, né? Convenhamos, a idade ajuda muito o Monsalve nessa disputa com o William. E quando a comissão pensa nisso, ela olha direto para um dado que pesa muito, a minutagem. A gente pode avaliar aqui a minutagem de cada jogador do time principal do Grêmio.
E se você parar para ver, os que mais jogaram, Carlos Vinícius, Marcos Rocha e William. Só que o William tem um dado qualitativo. O William jogou muitos minutos com o time reserva. Jogou lá em Bagé 90 minutos, jogou contra o São José. O William tem muitos jogos com equipes alternativas. O William ele tá tentando agora buscar espaço no time principal, e aí é uma minutagem diferente. Mas esse fator, minutos em campo, sempre pesa para a decisão de escalação, para planejamento de substituições, para o ritmo ao longo do jogo. O Luiz Castro leva muito isso em consideração. Essa mesma lógica de gestão aparece na defesa, por exemplo. Tem jogador voltando, mas a hierarquia não muda no impulso, mesmo que esse cara seja o Walter Kahneman. O Kahneman apareceu lá no CT Presidente Luiz Carvalho, correndo ao redor do campo, calçando ainda tênis, o que indica que ele não está 100% liberado, mas já é um passo bem importante dentro da sua recuperação. Ele pode voltar à lista de relacionados, me parece que esse é um caminho natural, inclusive, mas o retorno ainda é tratado como cautela. A temporada de 2026 tem um zagueiro titular pelo lado esquerdo, e ele é Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo tem a moral e tem a confiança do Luiz Castro. Beleza. Sabendo como o Grêmio pode ir a campo, agora olha o contraste. O Botafogo vem com continuidade e com confiança. Duas coisas bem diferentes do que o Grêmio dispõe hoje, né? E o Botafogo vem de uma goleada contra o Cruzeiro na abertura do Brasileirão e a tendência é que repita o time da estreia. A decisão do técnico Anselmi, única decisão, tá? Está no gol, entre Neto e Léo Link. Nos demais setores, o time deve permanecer basicamente o mesmo. O Botafogo vive uma estabilidade de ambiente muito forte e o Grêmio está numa gestão física, numa gestão emocional. Aliás, estivemos lá no CT, conversamos com as pessoas e eu trouxe um relato da principal preocupação do Grêmio neste momento da temporada. A cabeça dos jogadores, porque o vestiário foi destruído moralmente, tá? A moral do grupo foi destruída após Clássico Grenal e o Grêmio está tentando se reerguer para que isso não afete mais resultados como já afetou recentemente. Enquanto o time tenta se ajustar no jogo, fora de campo o Grêmio trabalha para resolver o problema que virou prioridade no elenco. É óbvio que eu estou falando do primeiro volante e estou falando de Juan Nardoni. A contratação está encaminhada junto ao Racing. Nas últimas horas, o Grêmio fez movimentos importantes e encaminhou este negócio. A expectativa, inclusive, é de um anúncio nesta quarta-feira. Falta o trâmite, a burocracia, a troca de documentos, mas resolvendo isso, Nardoni poderá dizer com muita tranquilidade que é jogador gremista. Existe um acordo verbal, tá? Que prevê o Nardoni hoje sendo o camisa 5 do Grêmio. Só que tem um ponto, e tem um detalhe aqui que precisa ser dito com muita clareza. Existem duas versões bem diferentes sobre os valores. A primeira versão, que é trabalhada pelo Grêmio, vem do Grêmio, é que o Tricolor está pagando 4 milhões de dólares mais 2 milhões em bônus, ou seja, potencial oferta de 6 milhões de dólares para a compra deste jogador. A direção não fala isso nos microfones, mas no bastidor é essa a informação que chega da arena. 6 milhões de dólares potenciais, porque são 4 mais 2 dependendo do desempenho do atleta aqui em Porto Alegre. Mas o que vem da Argentina é diferente. Lá o que se fala é que o Grêmio vai pagar 8 milhões de dólares, mais 2, pelo menos esse gatilho contratual é o mesmo valor, né? Mais 2 em caso de desempenho positivo, de metas a serem batidas pelo jogador no período de contrato. Muita diferença aqui, tá? A gente está falando de uma diferença de 4 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro. A gente está falando aqui de muito dinheiro, gente. Mas de qualquer maneira, vamos ver o que vai se desenvolver e principalmente da forma como as coisas vão se desenvolver. A divergência é comum em negociação avançada, tá? Pode envolver forma de pagamento, metas mais difíceis, percentual de direitos econômicos, o valor oficial só no anúncio do Grêmio e talvez nem mesmo quando o Grêmio oficializar a contratação. Então, até o anúncio oficial, o que dá para afirmar é: a negociação está avançada, mas o número final ainda não está carimbado. O Grêmio decide no detalhe, na escalação, no físico e no mercado. A confirmação vem no campo e no anúncio oficial.
Logo mais tem jogo e todos os detalhes direto da Arena, a hora da dupla KTO direto da Arena, você confere aqui no A Dupla. Então te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like nesse conteúdo, hype o vídeo se você tiver o hype e a gente se vê. Tchau, tchau.